Muito bem, pastor. Hoje eu fiquei sabendo que o senhor é Gildeir. Até então era Deir. Agora eu estou conhecendo outro pedaço do senhor, que é Gil. Pois é. São 5 para as 8. Eu posso ir até que horário falando? Olha, normalmente a nossa reunião ela vai no máximo até as 21. Até as 21. Bom, Pode então falar. eu vou falar durante meia hora e aí eu abro para os irmãos para que possam participar, né? Agora, se quiser participar durante a minha fala, a gente fala 40 minutos, mas o irmão levanta a mão aí, que não adianta mandar dedinho, essas coisas que eu não vou entender. Levanta a mão assim que eu já vou saber, que eu estou vendo a cara de todo mundo aqui, né? Muito bem. Eu fui convidado a falar com pastores novos e, no caso aqui, com pessoas chamadas para o ministério. Sobre o meu chamado e ministério, os irmãos que foram até a primeira Igreja Batista em Pirapora já ouviram sobre a maneira com que eu me converti a Cristo. Apenas resumindo, eu me converti aos 14 anos de idade e ali, nos 14 anos, eu fui chamado por Deus para o ministério pastoral. Porque o texto de Mateus capítulo 28, verso 20, para mim não era para outra pessoa. Ele foi direcionado ao meu coração. E então, a partir daí, eu passei a ter um interesse e um desejo extenso e intenso de compartilhar a palavra de Deus com todas as pessoas que atravessassem o meu caminho, mas o meu ideal era ser engenheiro agrônomo. E eu vivi 3 anos neste afã. Eu já pregava desde os 14 anos, mas aos 17 anos eu tive uma doença letal e fui para o hospital para morrer, no mês de outubro de 1982. E lá, através de uma experiência muito grande com Deus, ao terceiro dia, quando o meu corpo já não funcionava mais, e eu com a consciência de que estava partindo, eu entreguei, como diz o apóstolo Pedro, encomendei a minha alma a Deus, agradecendo pelos 17 anos que eu tinha vivido e me pondo à disposição para ir embora. Mas se o Senhor não quisesse que eu fosse, então o resto da minha vida seria dedicado à pregação do Evangelho. E então um médico bastante experiente, um médico da América Latina, ele era um dos 3 únicos que mexia na máquina ultrassom. E através do ultrassom descobriu uma ausência absoluta de potássio no meu corpo. E quando injetaram esse potássio, o meu coração, que estava com taquicardia, miocardite, endocardite, angina e todas estas patologias, ele deu uma melhorada. Mas depois que saí da UTI, o médico avisou que a minha vida duraria cerca de 6 meses. Então eu passei a tomar 24 medicamentos por dia para poder sobreviver. Bem, as décadas se passaram e hoje eu não tomo mais nenhum remédio porque o meu coração foi completamente curado pelo poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Lembrando que eu não pedi a cura, eu não pedi que Deus fizesse um milagre, eu aceitei a vontade do Senhor, mas o Senhor se apiedou de mim e a empresa, um dos laboratórios que faziam o remédio, parou de fazê-lo porque a maioria das pessoas tomava e morria. Então disse, nós só temos prejuízo com esse medicamento. Então, como eles pararam de fazer o remédio, eu iria morrer mais rápido. Mas Deus resolveu injetar aqui um novo coração. Então, quando fiz todos os exames, o médico disse, olha, o seu coração, isso vai para quê? Vai para 8 anos. Ele disse, o seu coração é o coração de um menino de 18 anos que nunca teve problema. Então isso é, com certeza, um milagre de Deus. Então aos 17 anos eu saí do hospital e, chamado para o ministério pastoral, preparei-me teologicamente. A princípio, na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Porém,
como eu assumi um ministério como evangelista, com atividades pastorais, mas sem batizar e sem celebrar a ceia, na Igreja Batista em Vila Souza, que fica aqui na capital de São Paulo, a igreja pediu para que eu deixasse o trabalho. Eu era funcionário público, trabalhei na Universidade de São Paulo e fui o criador do sistema Proteus, que foi o primeiro meio tecnológico de administração da área financeira e pessoal da Universidade de São Paulo, antes feito todo à mão, e eu criei um programa que fazia com que isso fosse automatizado. Assinei um documento de doação da propriedade, porque ninguém pode ficar com a propriedade de algo do Estado, mas fui promovido e à época ganhava um excelente salário de 15 salários mínimos e tinha uma carreira promissora pela frente. Estou falando de um menino de 20 e poucos anos. Mas quando fui chamado pela Igreja Batista de Vila Souza, que me oferecia 3 salários mínimos para dar todo o meu tempo, eu aceitei o ministério e deixei o meu trabalho confiando que Deus me sustentaria. E de fato, já vão aí 39 anos de ministério e 45 anos da fé cristã. Eu não me arrependo um minuto de ter tomado as decisões que eu tomei. Primeiramente, pastoreei a Igreja Batista em Vila Souza, aqui na zona norte da capital paulista. Depois, fui para a Igreja Batista Boas Novas do Jardim Brasil, também na zona norte. Dali eu fui para outra cidade, Igreja Batista em Bela Vista, na cidade de Osasco, que fica aqui na Grande São Paulo também. De lá eu fundei uma missão com um grupo de irmãos, 33 irmãos, oriundos da própria Igreja da Bela Vista, que estava atravessando um momento de grande rebelião, e ali fundamos a Missão Batista Boas Novas de Osasco. Esta missão eu pastoreei por 22 anos. Ali nós começamos da estaca zero. A nossa primeira ceia foi feita com copos plásticos de café e o nosso vinho da ceia foi uma Fanta Uva, que era a única coisa de uva que tinha naquele dia, um pedaço de pão doce que havia, debaixo de uma telha de amianto. E ali servimos a Deus por 22 anos, tendo tido a alegria de batizar mais de 800 pessoas ao longo desse período. E deixamos lá, ao final do nosso ministério, um templo para 150 pessoas, já com batistério, com gabinete pastoral, apartamento pastoral, salão social, 20 vagas de carros. Então entregamos o trabalho desta maneira. Ao longo do ministério da Boas Novas, pude também fundar a primeira igreja batista em Ilha Comprida, no litoral sul da cidade, aqui do estado de São Paulo. Ali, com um obreiro antigo que estava na cidade, nós concordamos em começar um trabalho, e para a glória de Deus está lá a primeira igreja batista em Ilha Comprida. Também, no meu tempo da Boas Novas do Jardim Brasil, na Zona Norte, fundamos a Igreja Batista do Recreio São Jorge, que é um bairro populoso, na cidade de Guarulhos. Começamos esse trabalho lá e, graças a Deus, há uma igreja também naquele lugar. Quando encerrei o meu ministério na Boas Novas, eu servi por 6 meses a primeira igreja batista em Vargem Grande do Sul, próximo de Poços de Caldas. Saindo de lá, tornei-me o pastor titular da primeira igreja batista em Ribeirão Pires, aqui na Grande São Paulo. Fiquei por 10 meses. Quando saí, veio a pandemia. E aí eu me tornei por 30 dias auxiliar da Igreja Batista em Vila Pompeia, pastor Neilson Xavier de Brito. Depois, no final do ano de 2021, eu fui para a Igreja Batista em Barbosa. Barbosa é uma cidade a 520 quilômetros aqui da capital, do lado de Penápolis e próximo a Araçatuba,
bem lá no extremo oeste do estado de São Paulo. Ali eu fiquei por um ano, fui com toda a minha família. Depois, regressando para São Paulo, eu não pastoreei mais nenhuma igreja, exceto agora, encontrado pelo pastor Jared Souza na internet, que me convidou para pregar na igreja, eu que não era da ABB, mas era da CBB, e ele então pediu para que eu pregasse uma vez, duas, depois pediu para que eu pregasse um mês, dois, e daí então ele apresentou o seu propósito, que ele gostaria que eu assumisse o pastorado daquela pequenina igreja, mas amada igreja. Então, no mês de outubro, no comecinho, eu assumi o pastorado daquela igreja. Atualmente, eu pastoreio a igreja e sou também escritor, tendo 2 livros publicados, já cerca de 3.000 artigos escritos e colecionados, e tenho também uma rádio web, onde tocamos hinos antigos, pregações de pregadores que já partiram, que se chama Rádio Naftalina Web. Eu sou também locutor da BBN, que é uma rádio evangélica americana que tem em Curitiba e em Taubaté as suas filiais em português. Ali eu sou locutor através da EBAR, Escola Bíblica do Ar, onde desde 2017, às segundas e quintas-feiras, a palavra é minha naquele programa. Eu preparo os áudios aqui, mando para o Rio de Janeiro e ali eles colocam a entrada, a saída e são exibidos não só na BBN, como em 171 rádios aqui no Brasil e na língua portuguesa. Então, e sou também um dos jurados da ASEC, Associação dos Editores Cristãos, que é o maior prêmio da indústria gráfica evangélica no Brasil. É o prêmio Areté. São 12 jurados, eu sou um desses jurados e sou também o cerimonialista há 2 anos. Quer dizer, a apresentação dos vencedores sou eu que faço no local onde a gente realiza o evento. Então, assim eu sirvo ao Senhor hoje no ministério. E estou muito animado na Igreja Castelo Forte, porque ali o pastor Jared Souza é um grande pai. E ele tem sido maravilhoso. Tenho tido as ausências dele, porque agora que ele não está pastoreando, ele está visitando os irmãos, está pregando nas igrejas, cumprindo o chamado que Deus lhe deu. E todo mundo quer um pedacinho do pastor Jared, né? Ele é uma dádiva. Mas lá na Castelo Forte, além da administração que temos, nós chegamos à conclusão, e domingo vamos aprovar isto, se Deus assim permitir, que precisamos de um novo terreno. Aquele lugar onde nós estamos já deu a sua boa contribuição, mas ali onde nós estamos é um lugar que jamais vai ter algum desenvolvimento maior, então vamos entrar numa extensa campanha de arrecadação de fundos para comprarmos um novo terreno num lugar melhor. Já havia partilhado isso com o pastor Fábio. Então, ele sabe que nós temos orado por isso e eu tenho certeza que na hora adequada, até o pastor Fábio há de nos ajudar a localizar uma boa propriedade para fazermos isso, né? Então, em suma, este sou eu. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Porque a minha palavra não será sobre mim. A minha palavra será conselhos que eu daria a mim mesmo se começasse agora o ministério pastoral. E esse documento que vou apresentar para os irmãos, posteriormente à reunião, tanto o pastor Fábio quanto o pastor Gildeir têm em suas mãos e pode partilhar com vocês. Alguém tem alguma questão para fazer sobre isso? Não, só a minha mão levantou, né? Pessoal, pastor, falar um pouquinho quanto tempo o pastor é casado e os filhos, da idade também. Certo, eu fui pastor solteiro. Bom, eu comecei em 87, então eu tinha 22 anos. Até 2011 eu fui pastor solteiro. E graças ao bom Deus dos céus, o Senhor me deu a graça de ser um pastor solteiro, virgem, que não caiu nas ciladas do inimigo e com todas as condições para poder ser usado por Deus como exemplo para a juventude.
Então, nem como pastor, ou como homem, como ser humano, ou como jovem, eu caí nas ciladas do inimigo e sou grato a Deus. Isso não é orgulho para mim. Isso é gratidão a Deus por ter me preservado, né? Eu cuidei da minha mãe até a sua morte, morei com ela. Ela morreu quando eu tinha 40 anos. E isso foi em 2005. No ano de 2006, eu fui pregar num acampamento da Igreja Batista Central do Jardim Tremembé, que hoje está aqui na minha rua, mas à época eu morava em outro lugar. Nesse acampamento eu preguei 4 dias e terminou, aí os jovens dessa igreja foram me conhecer na Boas Novas, lá de Osasco. Quando chegaram lá, ao final, uma japonesa disse assim: eu estou vendo que vocês têm um piano, tem órgão, mas tem quem toque? E eu disse: a instrumentista foi embora e nós não temos ninguém para tocar. Ela disse: olha, eu sou organista. Se quiserem, eu posso ajudar por uns 3 meses. Mas eu preciso de carona. Eu disse: onde você mora? Ela disse: em Santana. Santana fica perto de onde eu morava. Eu falei: então eu te pego aqui no metrô da Barra Funda, levo você para Osasco e na volta eu te deixo em casa e assim você ajuda por uns 3 meses. Pode ser? Pode. Carona vai, carona vem, eu me casei com ela. E então, aos 50 anos, aos 45 anos de idade, no ano de 2011, eu me casei com a minha querida e maravilhosa esposa. E eu pensei, bom, 45 anos, já não tenho mais idade para ter filhos e vamos aceitar essa realidade. Mas Deus, quando eu tinha 50 anos, Deus fez com que eu fosse pai. E eu tive a minha amada e querida filha Ruth Cristina, a minha japonesinha amada do coração. Depois fui pregar em Itaporanga da Ajuda, no estado do Sergipe. E quando eu estava lá no hotel, dormindo, aquele sono cansado de viagem, eu tive um sonho. A minha esposa lá em cima da laje da nossa casa, que tinha 2 redes, ela dizendo para mim: lindo, ela me chama de lindo, ela tem problemas nas vistas, né? Ela disse: lindo, o Papai do Céu está mandando mais um presente para nós. Eu acordei assustado, eu disse: que é isso? Quando eu cheguei em São Paulo, no sábado, lá em cima, ela vira para mim, exatamente como no sonho, e disse: lindo, Deus está mandando mais um presente para nós. E era o meu Josué Elias, o meu filho amado e querido. Aí depois, na pandemia, para raspa do tacho, Deus me deu a minha pequenina Maria Isabelle. Então eu sou pai de 3 lindos filhos e somos uma família de Deus. Mora aqui comigo a minha irmã adotiva Emiliana Pereira da Cruz, que é de Januária, aí pertinho. Ela não é minha irmã fisicamente, mas ela veio trabalhar em nossa casa em 1983 para ajudar a minha mãe. Meu pai morreu, minha mãe morreu, e quando eu me casei ela continuou conosco e hoje ela é a cuidadora dos meus filhos junto com a minha esposa. Então ela é minha irmã, ela não é funcionária. Além do que, a sobrinha dela casou com meu irmão. Então entrou para a família, né? Então estamos todos na família. E é isso, irmão. A minha situação conjugal é essa. Então os meus filhos, eu sou um pai-vô. Quando eu olho para os meus filhos, eu celebro com a alegria de um pai e os encantos de um avô. Obrigado, pastor. Linda história. Parabéns. Muito obrigado. Glória a Deus por isso. Mais alguém? Não? Bem, suponhamos que eu fosse um dos vocacionados e eu fosse até um pastor já maduro, um pastor já entrando para o ancianato, sendo um ancião, e eu gostaria de ouvir dele alguns conselhos sábios para a minha vida. Aliás, meus irmãos, eu sempre fiz isto. Eu sempre me aproximei dos irmãos em Cristo de maior experiência, que tiveram maior vivência com Jesus, porque eu tinha certeza de que eles tinham muito a acrescentar à minha vida. E o tempo é implacável. Ele passa, estas pessoas que são referência na vida da gente vão sendo recolhidas, dormindo com as suas gerações,
E nós, que éramos os jovens, os adolescentes daqueles tempos, ficamos com os cabelos brancos e agora ocupamos o lugar dos anciãos daquela época. Então, se eu fosse procurar um pastor antigo, um pastor de longo ministério, um pastor digno, não indigno, um pastor que tivesse andado com Deus, que conselhos ele me daria? Bem, usando da minha imaginação, eu imaginei o seguinte, que seriam os conselhos que eu daria se alguém perguntasse para mim o que fazer para ter um bom ministério pastoral. E serve também para os missionários. O que fazer para ter um bom ministério missionário? Então, a primeira questão que eu colocaria seria a seguinte: não seja prepotente. Tudo o que é, e o que sabe, e o que imagina, veio de Deus. Diz assim a Bíblia: porque quem te faz diferente, e o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. A prepotência é um risco no ministério. Eu fui pastor de igreja com 300 membros. Eu preguei para auditórios de 25 mil pessoas. E se você não vigiar a si próprio, Satanás vem ao seu encontro e ele começa a dizer: você é uma grande pessoa. E transforma aquele hino antigo que diz assim: sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim. Só que o complemento diz: quando Jesus voltar e tal, será glória para mim. Mas eu corto esse pedaço e quero glória para mim. Então eu me acho alguma coisa. Eu me torno arrogante. Eu me torno metido. Eu acho que sou melhor do que os demais. Eu acho que sou muito sábio. Hoje em dia, para você escrever um artigo numa revista cristã, você tem que pôr o seu currículo vitae, porque senão as pessoas não vão te valorizar. Então é fulano de tal, bacharel em não sei o quê, mestre em não sei o quê, doutor em não sei o quê, PhD não sei o quê, e lato sensu não sei aonde. Então, você não é nada. Quando morrer, os seus certificados e a sua preparação ficam. E a maior glória que nós podemos ter é em sermos pequenos. Foi o que Jesus Cristo nos ensinou quando pegou a bacia d'água e a toalha e foi lavar os pés empoeirados dos apóstolos. Ele disse: vocês me chamam de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ele tinha consciência de quem era. Mas ele disse assim: se eu, que sou o mestre e senhor, vos lavei os pés, vocês devem fazer a mesma coisa uns com os outros. Por isso, meus queridos irmãos, eu daria o conselho para mim: não seja arrogante, não seja prepotente, não se ache alguma coisa. Eu conheço muitos grandes, eu convivi com muita gente da AAA, do top da denominação batista. Metade deles está com Alzheimer, não sabe mais nem o nome da esposa. A maioria deles nem é lembrado no aniversário das igrejas. Então, a glória humana é muito passageira. Nós ganhamos quando perdemos. Nós crescemos quando diminuímos. Nós somos algo quando não somos nada. Deixamos fazer a filosofia de João o Batista a nossa filosofia. Importa que Cristo cresça e que eu diminua. Alguma pergunta? Não. Segundo, não seja orgulhoso, mas mantenha-se humilde. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Romanos 12, 16.
Meus irmãos, um dos riscos do ministério é querermos que o nosso nome apareça bem grande com a nossa fotografia. Queremos ser famosos, queremos ser conhecidos, queremos ter um cargo na denominação ou que sejamos reconhecidos na igreja como os grandes. Esse tipo de ministério, ele está fadado ao fracasso, porque Deus não se agrada desse tipo de comportamento. Quando nós lidamos com a igreja do Senhor com arrogância e fazemos com que os membros estejam lá atrás e nós estejamos aqui na frente, nós não mostramos a beleza de Cristo. Por isso, a humildade deve pautar a vida de um ministro do Evangelho. Humildade não significa libertinagem ou liberalidade. Humildade significa que eu não preciso provar nada. O que sou, sou. É como os novos ricos. Quem é rico, novo, gosta de ostentar. Carros luxuosos, morar nos lugares bam, 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 fazer viagens extensas e mostrar nas redes sociais tudo o que fez. Quem de fato é rico por natureza, nem liga para isso. Ele não precisa disso. Porque, na verdade, quem precisa disto já está ganhando o seu próprio galardão. Quem quer aparecer ou se tornar reconhecido diante de Deus já perdeu a sua recompensa. É melhor, como diz o hino do cantor cristão, um obscuro lugar, onde as pessoas não vão me admirar, mas onde eu vou fazer o trabalho do Senhor com grande bênção e com grande devoção. O importante é que o céu me conheça, não que as outras pessoas me conheçam. Se no trabalho eu me tornar conhecido, glória a Deus, e que isto fique bem claro. Mas se eu não me tornar conhecido, basta que meu Senhor tudo saiba. Isso é o suficiente. Alguma pergunta? Não? Ou está ruim demais? Vamos ao terceiro. Não queira ser outra pessoa. Deus lhe fez único. Satisfaça-se consigo próprio. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Daniel capítulo 12, versículo 13. Meus irmãos, eu já quis ser Billy Graham. Eu já quis segurar a Bíblia como Billy Graham segurava e dizer, assim diz o Senhor. E eu me tornei uma cópia horrorosa de Billy Graham. A minha voz não é de Billy Graham, a minha postura não é de Billy Graham, a minha feiura não é de Billy Graham. Eu era um Billy Grinho. Depois eu quis ser um Rex Humbard. Rex Humbard, caixa postal 979701000, São Paulo, capital. Quem é mais antigo aqui só tem jovem. Mas no meu tempo havia o tal do Rex Humbard, que tinha uma postura fantástica. Tentei imitar, deu tudo errado. Até que eu descobri que Deus, se quisesse que eu fosse um Billy Graham ou que eu fosse um Rex Humbard, ele teria me feito com as mesmas características, teria me dado o mesmo pano de fundo cultural, e eu seria uma réplica do Rex Humbard ou do Billy Graham. Mas ele me fez Wagner Antônio de Araújo, e eu vou ter que conviver com isso até o fim da minha vida. Eu não tenho como desgrudar de mim. Então eu tenho que ser a melhor versão de mim mesmo, porque Deus quer me usar não apenas como um Billy Graham ou como um Rex Humbard. Deus quer me usar com o que eu sou, porque o que eu sou é a forja que Deus preparou ao longo dos anos para dar nisso aqui. Então, se eu for orientado pela palavra de Deus, dentro das minhas características pessoais, Deus usará a minha vida como Wagner, não como outro. Quem me ganhou para Jesus foi o pastor Timofei Diakov. Às vezes eu queria imitar o pastor Timofei, mas eu descobri que ele era inimitável. Ele é ele, eu sou eu. E você, meu querido irmão, foi criado por Deus para ser você. Seja a melhor versão de si mesmo para a glória de Deus. Assim como Daniel. Se a gente parar para pensar
em alguns personagens que não tem uma única coisa que você possa dizer contra eles, eu citaria 2 ou 3. Primeiro, o José, filho de Jacó. Essa personagem me encanta. A vida de José no Egito ou na sua casa me encanta. O segundo deles é José, o pai de Jesus. Um homem que é digno de todo o reconhecimento nosso, como um herói da fé. E o terceiro, claramente, é Daniel, o profeta, que vivendo no meio de corruptos e de uma nação inimiga, conseguiu ser um vaso de bênçãos diante de Deus e incorruptível no meio da sua geração, citado inclusive por Jesus nas profecias apocalípticas que ele colocou. De forma que Daniel foi Daniel, José do Egito foi José do Egito, e o José pai de Jesus foi o José pai de Jesus. Agora Deus espera que nós sejamos nós mesmos para a glória do Senhor. Perguntas? Opa, pastor Gideoni, pode falar. Na realidade, não seria uma pergunta, porque quando o senhor estava falando aí, eu me lembrei, quando eu entendi realmente a minha vocação, e eu estava muito preocupado. E o pastor Jared, ele me ajudou na questão que estava me levando à preocupação. Eu sou muito tímido. Demais. O que me ajuda é que eu sou aparecido. Só que como eu sou extrovertido de uma forma tão grande que às vezes me leva até a brincar demais, né? Esse é o meu refúgio para disfarçar minha timidez. Certo, é um disfarce. E eu estava muito preocupado com isso, né? Eu pensava comigo mesmo, e agora? Como eu irei me comportar? Né? Eu pensei que eu ia ter que ter uma outra personalidade. E aí foi onde é que o pastor Jared me ajudou, ele me disse uma palavra: seja você mesmo. Sim. E graças a Deus por esta sábia palavra do pastor Jared, que ajudou o irmão a ser essa pessoa digna e simpática que o irmão é. Graças a Deus. E Deus tem usado sua vida, né? Isso é precioso demais. Mais alguém? Não? Então vamos continuar. Não remova os marcos dos antigos. Se estão ali, foram deixados com um propósito. Meus irmãos, nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. As igrejas estão se pervertendo. O evangelho dos púlpitos está sendo trocado por um outro evangelho que não é o de Jesus. As próprias versões bíblicas estão sendo adaptadas ao gosto do freguês. Há versões bíblicas que já não têm mais nenhum embasamento nos originais. Além disto, através das tecnologias, nós estamos acessando todos os movimentos novos, contemporâneos, progressistas, em que as igrejas estão, as que crescem, com 5, 10, 20, 30 mil pessoas, e a sua performance e o seu formato são todas praticamente iguais, como se fosse um produto made in China, que é distribuído, só muda o nome da igreja local, mas o miolo é a mesma coisa. Então eu desafio os irmãos, como eu me desafiaria se ouvisse esse conselho, a ser batista à moda antiga. Por quê? Porque quando eu me converti, eu fui batizado numa confissão de fé. Eu fui batizado numa doutrina. E dentro dessa doutrina, eu tinha uma liturgia de culto que abraçava alguns valores que são fundamentais: reverência, oração, Bíblia, música sacra e comunhão entre os irmãos. Se nós entendermos isso, nós evitaremos o desgaste de querer fazer reformas nas nossas igrejas. E geralmente o pastor que chega fala: agora uma nova aliança, agora um novo tempo, agora é que a igreja vai acontecer, porque a partir de agora tudo é novo, tudo é diferente, e joga fora tudo que tem. Conheci uma igreja que tinha um excelente piano, um excelente órgão,
um excelente púlpito, tinha os instrumentos musicais dos músicos, e quando esse pastor chegou, e tinha um batistério bonito, e aí quando esse pastor chegou, destruiu o batistério, ele arrancou o púlpito, arrancou o piano, arrancou o órgão, transformou aquilo num palco, e a igreja simplesmente não cantou mais hinos, a igreja não teve mais pregações, porque o que ela teve foi manifestações de coaches, e aí os batismos também não podia fazer lá, eles então, muitos eram recebidos sem batismo mesmo. Estou falando de um caso real. Então, nós não fomos chamados para destruir o que a gente encontra. Nós somos chamados para dar sequência. Não somos chamados para manter o pecado, mas somos chamados para manter a doutrina e para não fazermos revoluções. Fomos chamados para servir. E as igrejas não são nossas, elas são do Senhor. E quando nós partirmos, estas igrejas terão sequência. E se nós estragarmos aquilo que ao longo das décadas foi construído por outros obreiros, os que vierem terão muita dificuldade. Talvez alguns sequer consigam consertar os estragos que um obreiro que quer, por ostentação, que quer tornar a igreja o que ela não vão fazer. E aí não tem mais nem conserto. Por isso, eu daria a mim o conselho para não remover os marcos dos antigos. Está escrito assim: não remova os antigos limites que teus pais fizeram. Provérbios, capítulo 22, versículo 28. E depois, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Digo isso por experiência pessoal, de ter que chegar num púlpito e não poder pregar contra a bebida, porque os irmãos bebem. Não poder pregar contra o adultério, porque lá havia até membros da diretoria com 2 famílias. Digo isso por experiência pessoal, que um grande coral batista aqui da cidade de São Paulo, na sua formação, tem 4 casais homossexuais. Então, são problemas muito sérios que mexem com as raízes. E aonde isso começou? Com a quebra dos marcos dos antigos. Quebrou os marcos, onde passa um boi, passa uma boiada. Então esse é um conselho que eu daria também. Perguntas? Nenhuma? Alguma? Professor. Oi, é o irmão Marcel. Diga, irmão Marcel. Eu gosto muito da tradição, né? Mas às vezes eu já escutei, e aí eu tenho que concordar que a gente ter tradição, mas ser apegado a tradicionalismo pode ser nocivo. Né? Sei. Hoje eu entendo que a forma de comunicação, principalmente da molecada, eu amo música sacra, amo o cantor cristão, mas a cabeça do pessoal é formada de uma maneira diferente. Eu vejo que existe uma dificuldade de comunicação. Como o pastor bem colocou, existem esses marcos, né? A gente não vai nunca poder aceitar o homossexualismo, nunca vai poder aceitar, né, os pecados. Sim. Mas liturgia, isso pode ser pensado de uma maneira a atingir uma nova geração. Sem perder a tradição, mas não se apegar ao tradicionalismo. Sim. Porque esse tradicionalismo, eu entendo, ele por vezes pode também sufocar a igreja na forma de ela interagir com o mundo pós-moderno. Sim. Só uma colocação assim. Gostei da sua colocação e quero ponderar com o irmão o seguinte: tradicionalismo é uma coisa, tradição é outra. Tradicionalismo é uma filosofia que domina no seguinte sentido, como o moralismo. O moralismo por si próprio é nocivo porque ele não tem valores, ele apenas tem regras que são defendidas e que podem ser verdadeiras ou falsas. E o tradicionalismo é a mesma coisa. A comunicação com as gerações precisa ser considerada no seguinte sentido. Em Israel, os rabinos eram os responsáveis por ensinar a palavra para as novas gerações. Eles não acomodavam-se
as inovações da nova geração, mas faziam o contrário. Nova geração, vamos aprender o que os nossos pais ensinaram. E passavam a mensagem. Agora, a roupagem disto, cada pastor em sua igreja é responsável em dá-la, desde que ela não cubra as questões fundamentais de sua cultura e de sua colocação litúrgica. Há igrejas que são mais contemporâneas, há igrejas que são mais tradicionais. Eu me coloco como absolutamente mais tradicional e na Igreja Castelo Forte eu estou percebendo uma coisa maravilhosa. Cantando o cantor cristão, as pessoas que mais estão debutando felizes com o cantor cristão são os jovens, os adolescentes. Pastor, pode cantar o hino 60? Uma vez eu escutei e eu achei maravilhoso. Pode. Aí o outro, e o 328, é possível a gente cantar? Claro, vamos cantar. Agora, nós abolimos os cânticos? Não, continuamos cantando, desde que eles passem por alguns crivos. Primeiro, procedência. De onde vem essa música? Se ela vir de um lugar que não está de acordo com a Bíblia e com a nossa doutrina, não entra. Segundo, mensagem. Ela biblicamente está correta? Se não estiver, sai fora. Terceiro, a maneira de se expressar é uma maneira reverente para o louvor ou ela leva para outros caminhos? Se leva para outros caminhos, está fora também. E como há uma gama imensa de possibilidades, nós usamos aquele critério que diz assim: examinai tudo e retende o que é bom. Por isso, cada pastor faz a sua, mas em suma nós não devemos derrubar os marcos bíblicos de comportamento, de fé, de crença das nossas igrejas. Se nós mudarmos de opinião, sejamos honestos e deixemos a nossa congregação, mas nós não devemos mudar os marcos que temos. Somos batistas, fomos batizados assim, e assim devemos viver e assim devemos ser. Não sei se eu esclareci o irmão Marcelo, mas é o ponto de vista que eu exposto. Mais alguém? Não? Vamos ao próximo então. Seu compromisso é levar o evangelho ao... Já venci o seu tempo, pastor. Acabou o tempo. Não foi, pastor Gideuí? Pode continuar. Pode? Os irmãos me autorizam mais um pouquinho? Então tá bom, vamos lá. Você vai ter o link aí, pastor Fábio? O link que você mandou, eu não sei se houve mudança, se ele tem limite de 1 hora. Ele não vai cair, não. Ok. Eu vou tentar correr mais um pouquinho. Cair, a gente coloca o link. Ok. Seu compromisso é levar o evangelho ao perdido. O Espírito Santo levará o que você pregou ao coração do pecador. Você não converte a ninguém, portanto, não tenha ambições que não lhe competem. E disse-lhes: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 7. Temos que tirar do nosso coração a prepotência de que nós convertemos alguém. Nós não convertemos ninguém. Quem converte é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Qual é o meu papel? O meu papel é pregar a palavra ao pecador. Se ele vai converter-se ou não, não é o meu papel. O papel do Espírito Santo é levar a palavra que eu preguei, bíblica, à mente e ao coração desse pecador. E o milagre da conversão é obra do Espírito Santo. Portanto, não há um pregador, olha, ele é bom, quando ele prega várias pessoas se convertem, etc e tal. Não, quem converte é o Espírito Santo. Ele pode até apresentar bem a mensagem, mas quem converte o coração do pecador não é o pastor, não é o pregador, é o Espírito Santo. Agora, compete a nós a fidelidade à mensagem.
Temos que pregar o que a Bíblia diz, não o que fulano falou, não o que cicrano preparou. Há esquemas na internet de como fazer sua igreja crescer em tanto tempo, com tantas pessoas. E ali tem esquema, recepção, conversa, integração, batismo e etc. Isso é inócuo, porque se o Espírito Santo não agir, você vai ter um grande aglomerado de pessoas não transformadas e não redimidas. Projetos não convertem ninguém. O que converte é o Espírito Santo. Alguma pergunta? Não? Vamos seguir. Você não é dono da igreja. Você é um ajudante do dono. E ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Há uma conversa entre nós todos, e isso é quase 100%. A minha igreja, a sua igreja, a igreja do pastor tal, elas não são nossas, elas são de Cristo. A igreja onde sirva ao meu Senhor é tal. E nós devemos cultivar esse conceito de que não somos os donos da igreja, porque depois de um determinado tempo, de certa forma, parece que ao invés dela ser noiva de Cristo, ela é nossa esposa. E não pode ser assim. Até quando eu estarei na igreja que pastoreio? Até quando o Espírito Santo disser, eu te quero aí. E no dia que ele disser, saia daí, eu tenho que ter a paz de dizer, a igreja é de Cristo, ela não é minha. Então, eu não preciso dominá-la. O Senhor é dono dela. Se eu tiver esse conceito, eu estarei bem no meu ministério. Mas alguém quer falar sobre isso? Diga, pastor. Estava aqui ouvindo e pensando, né? Quando a gente prega para um grupo de católicos, aliás, aqui acontece muito isso, né? A gente prega para um incrédulo e ela vai e fala assim, nossa, seria bom se meu filho estivesse aqui, né? É verdade. Pensando aqui, seria bom se alguns pastores estivessem aqui, né? Aqueles pastores centralizadores, né? Existe essa possibilidade de pastores que... a minha igreja, chega um momento que parece que a igreja é uma extensão de você. Agora, graças a Deus que a comunhão faz isso. De fato, é a igreja do pastor fulano. Porque a igreja pega a nossa cara. A igreja pega o nosso jeito. Se o pastor é frio, a igreja é fria. Se a igreja é alegre, se o pastor é alegre, a igreja é alegre. Quer dizer, não quer dizer que todo mundo o seja, mas no geral, o pastor imprime um clima àquela igreja. Então, cada um de nós tem essa responsabilidade, mas a igreja não é nossa. Com tristeza eu digo, aqui em São Paulo há uma grande igreja. É uma igreja centenária. Ela foi construída agora num lugar imenso, com um prédio imenso, um templo lindo e majestoso, pelas mãos de um querido pastor que foi meu conselheiro pessoal por alguns anos. Hoje ele está com 94 anos e a igreja sequer faz menção do seu nome. Foi ele quem levantou tudo aquilo. Cada milímetro daquela construção tem uma gota de suor e as lágrimas e as orações daquele colega que angariou fundos, não aos milhares, aos milhões e milhões. E hoje ele nem é lembrado num aniversário de igreja. Dói o coração da gente. Alguém mais quer falar? Sim, pastor. Nós servimos só enquanto estamos servindo, né? Minha pergunta porque eu estou aqui, vai completar agora em dezembro 5 anos. 5 anos, graças a Deus. Eu estou como pastor aqui em São Francisco, né? Antes de assumir o ministério aqui, quando eu realmente entendi que eu era um vocacionado, eu sempre tive vontade de ir embora, de exercer ministério em outra cidade, né?
E eu pude ver que o senhor já liderou aí, não me falha a memória, umas 7 igrejas, né? Eu fui contando, mas É, em cidades diferentes. né? E eu sempre, não apenas eu, né, mas a gente entende que quem morreu pela igreja foi Cristo, né? Foi. Então, assim, foi muito difícil essas transições. Pastor, o primeiro ministério a gente nunca esquece. A Igreja Batista em Vila Souza foi o meu grande primeiro ministério. Saudades. Agora, o meu mais longo ministério foi a Boas Novas. Lá eu conheço cada milímetro daquela construção. Então, sair da Boas Novas ainda é dolorido para mim. Eu ainda sinto falta daqueles irmãos. Eu sei citar o hall de membros inteirinho. Eu sei cada pessoa que eu batizei. Eu conheço cada pessoa que eu casei. Cada bebê que eu apresentei. Eu sinto falta. Agora, quando o Espírito de Deus diz, olha, deixa aqui e vá para lá, ele promove outras alegrias no coração da gente. Então eu digo ao senhor, pastor Deir, o senhor pode pedir a Deus para lhe dar um novo ministério, um novo pastorado, no lugar onde ele determinar e na hora em que ele decidir. Coloque-se nas mãos de Deus, converse com colegas e com igrejas, e na hora adequada, de repente surgirá o momento certo para que o irmão assuma um novo ministério. Quanto tempo isso leva, eu não sei. Deus o sabe. Mas na hora certa, Deus vai fazer isto pelo irmão. Eu não tenho dúvidas disso. Deu mais ou menos assim para entender? Sim, deu para entender. Ok. Vamos à próxima. A maior... isso, deixa eu ver onde que eu estou aqui. Seja exemplar, não contemporâneo ou misturado com o rebanho. Se for um pastor que não se distingue nem pelo testemunho, nem pela postura, o pastor não terá referencial de autoridade, de exemplo, e não seremos anciãos, presbíteros. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Tito capítulo 2, verso 7. Está em moda hoje que o pastor deve ser igualzinho todo mundo. Qual é a premissa disto? É que somos todos iguais e não há hierarquia espiritual. Qual é o erro disto? É o mesmo erro que você poderá compreender com alguma ilustração. Você pode ser um policial, nas horas vagas você está com a sua família e tal, mas quando você veste a sua farda, quando você está no seu trabalho, se vir um amigo, etc., você está com a postura de policial, porque você serve a sua farda. O médico, se você não perceber pelo jaleco que ele usa, pelas coisas que ele coloca na cabeça e pela linguagem que ele usa, você não vai se sujeitar a ser operado por ele. Ele é um ser humano como você, mas ele exerce ali a medicina e ele tem que ter um diferencial. Na igreja, o pastor tem que ter uma postura pastoral. Ele pode brincar, mas ele tem que ter limites. Ele pode ser amigo dos irmãos, mas a sua privacidade não pode ser invadida. E há muitos de nós que damos tanta liberdade para os irmãos que daqui a pouco eles invadem a nossa privacidade e nos colocam numa saia justa, atribuindo a nós erros que nós sabemos que cometemos justamente por esse acesso desmesurado à nossa privacidade. Nós temos a possibilidade de ter amigos que frequentam nossa casa e nós frequentarmos a casa do outro e às vezes nós extrapolamos nas brincadeiras, extrapolamos nas palavras e amanhã isso será usado como arma contra a dignidade da nossa postura pastoral na igreja. Por isso, o pastor tem que preservar a gravidade da sua função.
Porque no momento da dor, no momento do luto, no momento da necessidade, nós precisaremos estar ao lado de pessoas que confiem em nós como pastores. Senão nós não vamos ter a autoridade necessária nos nossos rebanhos. Conheço inúmeros pastores que tiveram que deixar as suas igrejas porque já não tinham mais autoridade. Brincaram tanto, ficaram tão iguais ao rebanho, que agora ninguém mais dava bola para o que eles falavam. Então, isso para mim seria um conselho importante. Alguém tem algo para dizer? Diga, pastor. Agora, essa questão aí de realmente se comportar, eu não sei se os irmãos aí têm a experiência que eu tenho de pastorear, acredito eu que umas 10 pessoas da família. Eu sei me comportar como pastor, mas a família às vezes não sabe se comportar como ovelha. Aí existe essa dificuldade, né? Não do lado do pastor, e que às vezes eles nos levam a errar. Eu estou falando isso não é realidade só minha, né? Vou dizer que é de uma forma geral. O profeta não tem honra senão na sua própria casa, né? Então muitas vezes a autoridade do pastor é questionada pelos seus familiares. Isso é um problema muito sério. Por isso que a nossa postura de gravidade não significa ser ranzinza, ser uma pessoa impenetrável, não. Mas é uma postura de quem fala, não vamos brincar não, porque ele tem os seus limites. E isso é uma coisa que a gente vai cultivando. E esse cultivo é do dia a dia, né? Mas alguém? Não? Vamos seguir então. A maior fórmula e o melhor sistema para a igreja não é ditado pelos gurus, pelos líderes de denominações tecnológicas, mas pela Bíblia. E o sistema de Deus nunca falha. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. Meus irmãos, um risco que nós corremos é que quando temos poucas pessoas, quando os trabalhos não estão muito bons, ou quando temos uma evasão, problemas de relacionamento, a gente pensa, vou pegar um novo método para implantar aqui, como se o método mirabolante fosse corrigir todos os problemas da igreja. Não. O que realmente funciona para uma igreja do Senhor é um pastor que ora. E a maioria dos pastores hoje não oram como os pastores de antigamente. A maioria dos ministros hoje não gasta em oração nem 10% do que gasta numa podcast ou nas consultas das redes sociais. Muitas vezes nós pastores mandamos o povo orar, mas nós somos como os fariseus ou como os escribas, que nem com o dedo mindinho queremos carregar esse fardo conosco. Se isso for assim, você pode implantar o plano que quiser, ele vai vir abaixo. Quem entrou lá atrás no G12, depois virou o M12, depois igrejas com propósito, depois veio o tal do MDA, e cada um que vai surgindo como se fosse a panaceia, que vai resolver todos os problemas de igreja, eles caem todos. Eu já vi todos caírem. O único que não cai é o segredo que levou, por exemplo, Jonathan Edwards a ser usado por Deus para um reavivamento da sua igreja através de um sermão pelo qual ele tinha orado mais de 30 horas, que era pecadores perdidos nas mãos de um Deus irado. Ou então, lá na idade de 1700, 1800, com o conde de Zuderdorff, eu esqueci o nome dos morávios. Os morávios eram gelados, ganharam glebas de terra para construir as suas casas. Eram cristãos que estavam perseguidos e quando construíram as suas casas numa vila cristã, se tornaram mornos na fé. Mas alguns crentes em oração clamavam por um reavivamento. Não tinha sistema nenhum. Então o que aconteceu? Num culto normal, enquanto estavam ali ouvindo a mensagem, caíram
praticamente todos em pranto, em lágrimas, em choro, e começaram a confessar os seus pecados e se arrependerem dos seus erros. Não sei se os irmãos conhecem a história, mas ali começou uma vigília que durou 100 anos. Acreditam nisso? Eles usaram o quê? Igrejas com propósito, G12, M12? Não. Eles usaram 2 Crônicas 7:14. O plano de Deus é sempre melhor, por isso vale a pena colocá-lo como a nossa meta, estarmos na palavra. Alguém? Não? Vamos continuar. Não cobice a igreja do próximo, nem queira a queda de um pastor para entrar em seu lugar. Isso é pecado. Seja fiel onde Deus lhe colocou. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Salmo 131, verso 1. Há muitos de nós que corremos o risco de cobiçar a igreja do próximo. Ah, se o pastor saísse de lá. Ah, se me indicassem para ser pastor daquela igreja, o salário de lá é muito bom. E a casa pastoral então? E aquela juventude? Ah, olha, como eu seria feliz. Senhor, chama o pastor de lá para ele ir embora. Provoca lá um tumultozinho para ele ir embora. E aí daqui a pouco vem a oportunidade. Talvez Deus permita que você vá para ser um grande fracasso. Porque esse não é o caminho de Deus. Deus nos planta onde Ele nos quer. Mas nós temos que ter a consciência de que onde estamos, de fato, é a vontade de Deus. Qual é o sinal de que é a vontade de Deus? Conversões? Não. Eu não fui chamado para converter, mas para ser fiel e pregar. Muitos missionários no campo narram que durante 5, 6, 8 anos não tiveram um único fruto, mas estavam exatamente no lugar onde Deus os queria. E às vezes, para alguns de nós, Deus nos separa para grandes auditórios, para grandes ministérios. Mas para outros, Deus os quer em pequeninos rebanhos, onde eles vão servir de bênção e vão servir de referencial para muitas pessoas, que pode ser que algumas pessoas que frequentam a nossa igreja, amanhã, sejam os inventores da cura do câncer, sejam os governadores e os presidentes da república, sejam os missionários e os grandes evangelistas. Nós, no nosso pequenino lugar, ou grande, se assim o Senhor quiser, seremos usados por Deus da maneira que Ele quiser. O doador de talentos, o doador das minas, não deu quantidades iguais, mas deu um pouco mais para um, médio para o outro e pouco para o outro. E aqueles que receberam mais e médio foram fiéis, a 100, a 60 e a 30 por um, dentro da capacidade que o Senhor nos deu para servir no seu trabalho. Portanto, não cobicemos o que é do próximo. O que é meu, é meu. O que é do próximo, é do próximo. O que Deus quiser me conceder, amém. Se não quiser, amém do mesmo jeito. Perguntas? Não? Então vamos à próxima. Esteja atento à voz do Espírito Santo. Há um momento de chegar, outro de ficar e um para sair. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13:2. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Atos 21:24. Meus irmãos, há um tempo de chegar, mas há também um tempo de sair. Se o pastor não tiver discernimento disso, ele faz o rebanho sofrer. Por quê? Porque as pessoas já não aguentam mais. Há um momento em que ele percebe que a sua comunicação acabou, que a sua liderança encerrou. Respondendo àquela questão da Boas Novas, depois de 22 anos, tudo construído, não era hora de eu usufruir de tudo aquilo? Como pastor da igreja agora,
bem organizada? Sim. Mas eu percebi que ao mesmo tempo que a igreja quis um templo novo, quis uma construção nova, agora também queria um pastor novo. E isso é uma realidade. Então, antes que eles me desconvidassem ao pastorado, eu tomei a iniciativa e falei, olha, é hora de eu ir embora. E ficou tudo em paz. De forma que o pastor tem que ter esse discernimento. Eu, por exemplo, agora, o meu propósito é levar a igreja Castelo Forte a um novo terreno e a um templo. Agora, eu sei que quando chegar lá, pode ser que a igreja faça a mesma coisa. Fale, bom, agora que estamos com o novo templo, que estamos com o novo terreno, pastor, a gente gostaria de um novo pastor. Machuca, machuca. Mas a igreja não é nossa. Então hoje eu sou feliz pelo que eu passei. Por isso o pastor Fábio sabe muito bem disso. Eu gosto muito de fotografar, de filmar. Por quê? Porque aquela configuração que a gente fotografou e que filmou nunca mais será igual. Então, da história das minhas igrejas, quando surgiram as máquinas de filmar e tal, eu tenho tudo guardado. Boletins do meu primeiro ministério eu tenho todos guardados. É a minha história, é o meu trabalho, e eu louvo a Deus por isso. E você também tem que ter a sua história, para que você possa contar para os seus filhos a maneira com que Deus lhe abençoou no serviço do rei. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos à última questão. Nunca faça qualquer coisa sem estar em comum acordo com a sua esposa. Esse barulho que vocês estão ouvindo é chuva, viu? Começou a chover bem aqui. Sem paz e harmonia em casa, não há ministério. Eu sei que você é o pastor. Eu sei que você é o líder. Eu sei que você é o cabeça. Mas o casamento é um corpo. E a cabeça sem um corpo é um homem decepado. Não funciona para nada. De forma que você tem que ter paz com a sua esposa. Ah, mas eu fui chamado. Sim, mas ela tem que ser junto, porque vocês são uma só carne. Não adianta você achar maravilhoso e ela detestar a ideia. Eu fui convidado para ser pastor de algumas igrejas. Chegando em casa, meu bem, o que você achou? Ah, de jeito nenhum, aquilo é terrível, você vai ser infeliz e eu mais ainda. Mas meu bem, que maravilha. Não, não, não. Oramos e não havendo harmonia, a Bíblia diz, Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Então eu como cabeça penso assim, se o meu baço, o meu intestino, o meu rim estiverem em revolução contra mim, a minha cabeça não vai pensar direito. Então vamos deixar em paz o meu corpo para eu funcionar. Então eu admiti que não era da vontade de Deus ir para determinados lugares. E em todos eles, posteriormente eu descobri que Deus havia me libertado de uma grande bomba. As mulheres sabem, viu? Elas não mandam, mas elas sugerem. E a sugestão delas é muito importante. Agora eu encerrei. Era o que eu tinha para dizer para os irmãos. Eu sei que eu os cansei muito, mas fui convidado para isso, é isso. Oi, pastor? Temos aí que manda, viu? É verdade. Fica quieto, não, viu? Ai, ai. Mas, pastor, foi uma bênção, tá? Obrigado.